A maioria das pessoas acha que o Halloween é apenas uma noite divertida, cheia de doces, fantasias e sustos inofensivos. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás dessa festa existe uma origem antiga e macabra, nascida de rituais pagãos, sacrifícios sangrentos e crenças no poder dos mortos. Uma noite em que os vivos e os mortos caminhavam lado a lado. Hoje você vai conhecer a verdadeira origem sombria do Halloween e entender que essa celebração vai muito além das máscaras e do riso das crianças. Então, apague as luzes, feche as portas e se prepare para descobrir o que realmente acontece quando os portais entre os mundos se abrem. Milhares de anos atrás, antes mesmo do cristianismo existir, os antigos povos celtas celebravam o Samhain, o festival que marcava o fim do verão e o início do inverno. Para eles, o inverno representava a morte da natureza, e a noite de 31 de outubro era considerada um momento sagrado, em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais fino. Os espíritos dos antepassados voltavam para visitar seus lares. Mas junto deles vinham também entidades sombrias, seres que vagavam na escuridão em busca de corpos vivos para possuir. Por medo de serem reconhecidos, os celtas apagavam todas as luzes, deixavam as casas em silêncio e vestiam máscaras feitas de ossos e peles de animais, acreditando que assim poderiam se misturar aos mortos. Eles acendiam fogueiras gigantes nos campos, chamadas de fogueiras de Samhain, onde queimavam oferendas cereais, animais e, às vezes, algo mais. Tudo isso para garantir que a escuridão do inverno não os engolisse completamente. As histórias dizem que durante o Samhain, os druidas, sacerdotes que serviam como guias espirituais, se reuniam nas montanhas, vestidos com mantos negros e tochas nas mãos. Eles acreditavam que o equilíbrio entre vida e morte só poderia ser mantido através de sacrifícios. Animais eram queimados em fogueiras sagradas e, em alguns rituais, segundo antigas crônicas romanas, até seres humanos eram oferecidos aos deuses do submundo. O sangue derramado representava o renascimento. A dor, um presente aos deuses. Os druidas erguiam as mãos para o céu, enquanto os gritos ecoavam pela floresta e o fogo iluminava os rostos mascarados daqueles que assistiam. Para eles, aquilo não era crueldade, era necessidade. Pois se os espíritos não fossem alimentados, eles se voltariam contra os vivos. E em uma noite em que os mortos vagavam soltos, ninguém queria chamar atenção. Com o passar dos séculos, o cristianismo começou a se expandir por toda a Europa, e a igreja via o Samhain como um ritual demoníaco que precisava ser apagado. No século VIII, o Papa Gregório III decidiu criar o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, uma forma de substituir o festival pagão por uma celebração cristã. A noite anterior passou a ser chamada de All Hallows Eve, que com o tempo virou o nome que conhecemos hoje, Halloween. Mas mesmo com a pressão da igreja, as antigas tradições nunca desapareceram por completo. As pessoas ainda acendiam lanternas feitas de nabos ocos, colocando brasas dentro para afastar os espíritos. Essas lanternas simbolizavam as almas perdidas e se transformaram nas jack-o'-lanterns, as abóboras iluminadas que conhecemos hoje. E as máscaras, antes feitas para enganar os mortos, agora se tornaram parte das festividades. Mas a intenção original de se proteger do que não pode ser visto ainda permanece viva. Quando os imigrantes irlandeses chegaram à América no século XIX, levaram consigo o Halloween e suas lendas. Lá, a tradição foi misturada com outras culturas, ganhando novas formas e significados. As fogueiras se transformaram em festas, os sacrifícios viraram brincadeiras, e o medo se disfarçou de diversão. O que antes era uma noite para afastar os mortos, virou um negócio milionário, cheio de doces, filmes e fantasias. Mas há quem diga que o espírito do Samhain ainda resiste, que mesmo com luzes de LED e decorações modernas, os portais ainda se abrem. E quando o riso das crianças se mistura ao som do vento, talvez o que você ouve ao longe não seja apenas uma brincadeira. Talvez seja algo tentando responder. Então, da próxima vez que você colocar uma fantasia ou acender uma abóbora à porta da sua casa, lembre-se que cada símbolo do Halloween
Nasceu do medo da morte, da tentativa humana de enganar o inevitável. Porque o Halloween nunca foi apenas uma festa. Ele é um ritual de lembrança, um eco dos tempos em que os vivos suplicavam aos mortos por misericórdia. E quando o relógio marcar meia-noite e o vento bater na janela, talvez, só talvez, os antigos espíritos estejam te observando. Você tem coragem de celebrar o Halloween, sabendo de onde ele realmente veio?